primeiramente agradecendo aí a presença de todo mundo, quer dizer, um convite foi em cima da hora, pela edição recente da medida provisória, mas se fez necessário pela importância do tema. Então, agradecimento especial a vocês. O agradecimento especial também ao nosso time de TI e marketing do escritório, nas pessoas do Rui Calixto, da Camila Menezes, do Giovanni Alves, da Juliana Maciel, que eles estão fazendo chover para a gente nesse período, porque o escritório nos últimos 3 dias fez 4 webinars. Hoje a gente fez um de manhã e um agora, então quer dizer, e a gente não imagina o trabalho que dá para a gente sentar aqui na hora e poder apresentar, quer dizer, é tipo correr uma maratona. O treino é uma complicação e o dia é só curtir. Então está na hora aqui da gente curtir e discutir esse tema tão interessante. Agradecimento especial ao meu sócio Maurício Tanabe, mais uma vez é um grande prazer dividir essa apresentação contigo. Tanabe, ele não gosta que eu fale, mas na minha opinião é o maior expoente do direito do trabalho no Brasil atualmente. Enfim, então, a gente inicia sempre a apresentação com um overview da situação do vírus no Brasil, quer dizer, dos impactos do vírus no Brasil. Quer dizer, esses são os dados que a gente busca do Ministério da Saúde. Eu sei que tem muita discussão a respeito da veracidade ou não, mas esses são os dados que nós tiramos do site. Quer dizer, hoje, no dia 3/4, nós temos 8.229 casos confirmados, com 343 mortes, sendo o estado que mais concentra os óbitos, o estado de São Paulo, com 208 mortes. Existe uma previsão do próprio Ministério que os casos dobrem, os casos confirmados dobrem a cada 2 dias, o que nós estamos acompanhando e verificando que realmente vem acontecendo, né? No meio da administração da crise, a gente vem vivenciando também eu não quero entrar no campo de disputa política, mas um conflito de competência entre os governos federal, estaduais e municipais. Existe muita discussão a respeito de fechamento de comércio. Existe aquela história de Macaé, né, Tanabe? Você pode explicar para a gente bem, que é o fechamento dos acessos de Macaé, o que gerou um absurdo de engarrafamento e de atraso nos desembarques e etc. Tanabe detalha isso melhor. No meio dessa história veio a edição da medida provisória 927, que já foi objeto de uma apresentação anterior, quer dizer, com toda a polêmica da suspensão, quer dizer, depois revogaram um artigo. O Bolsonaro, depois disso, deu um discurso muito mais ameno, muito mais acolhedor, quer dizer, a respeito de quarentena e distanciamento, quer dizer, acolhendo, trazendo mais os fatos para a realidade, né? Na sequência, ele ditou a questão do Corona Voucher, que é aquela situação dos R$600 para os empregados informais de baixa renda, né? Isso não vai ser muito objeto da nossa análise aqui, mas se alguém tiver interesse e tal, pode indicar no site, no chat, que a gente volta. Também um detalhe importante, foi a primeira vez que houve uma fixação de prazo, quer dizer, agora o governo trabalha com 90 dias, ou seja, existe uma possibilidade da quarentena durar esses 90 dias, né? E, finalmente, a edição, na madrugada de ontem, da MP 936, que prevê a redução de jornada proporcional à redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho. E esse é o objeto da nossa análise hoje. Tanabe, algum comentário que você gostaria de fazer nesse primeiro? Não, só o ponto que você chamou a atenção da questão de Macaé, por exemplo, é que tem vários colegas que são de São Paulo, de outros estados, a gente pode ver aqui a distribuição geográfica no mapa das pessoas que estão se conectando, tem inclusive conexões internacionais aqui, gente de Portugal também, que acabou se conectando, e também da Europa, de UK, na verdade, Estados Unidos também agora, uma pessoa da Flórida. O que eu queria só era dizer que Macaé é uma cidade super importante para o pessoal de petróleo e gás. Então, é de onde partem a maioria dos helicópteros que vão para as plataformas continentais de exploração de petróleo da Petrobras. E Macaé resolveu fechar a divisa. Só que tem uma estrada, que é a BR-101, que passa
por dentro de Macaé. Então eles fecharam a estrada porque estavam controlando o acesso da cidade. Isso acabou gerando atrasos em uma série de embarques e criou um transtorno gigantesco na cidade nos 3 primeiros dias. E é justamente esse reflexo da desorganização e da falta de diálogo entre o governo municipal, estadual e federal que tem criado esse tipo de transtorno na vida dos trabalhadores e também na vida das empresas, né? Então, só para complementar que você mencionou, é isso aí. Vamos lá agora para outro slide, Marcião. A edição dessa MP 936, quer dizer, o objetivo que já vinha desde a 927 do governo é realmente preservar o emprego e a renda, enfim, garantir a continuidade das atividades tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, né, reduzindo o impacto social decorrente dessa calamidade pública aí, né, e do caos da saúde. Então, ele criou esse programa emergencial de manutenção do emprego e de renda e com uma proposta bem interessante, que é a redução de jornada de trabalho, quer dizer, o plano permite a redução da jornada por 90 dias, nos percentuais de 25, 50 e 70, sem negociação sindical em alguns casos. Isso aqui, eu vou falar apenas o que está listando e depois nós vamos entrar detalhadamente em cada um deles. A redução proporcional do salário, ou seja, permite aplicar a correspondente redução de jornada nos salários, ou seja, o impacto da redução da jornada vai ser proporcional à redução no salário, respeitando-se sempre o salário hora. Esse é um ponto importante, de uma discussão importante que a gente vai ter mais na frente, para não caracterizar o prejuízo ao trabalhador. E notando que isso é sem a negociação sindical, em alguns casos, não todos. A suspensão do contrato de trabalho, ou seja, a medida provisória permite a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, sem negociação sindical também em alguns casos. E no final, o tal do BEPER, que eu já vi chamarem de BEPER, que é o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, que é o complemento de renda a ser pago pelo governo federal por meio de critérios que utilizam o seguro-desemprego como referência. Esse é um ponto importante que a gente vai bater lá na frente também, porque existe muita confusão para saber qual seria o critério de referência para esse pagamento do benefício. Tanab, agora está contigo a bola. Perfeito. Então, vamos começar falando de como esse programa emergencial ele afeta a redução de jornada e redução de renda. Eu pediria aqui para a minha equipe passar para o próximo slide, slide 5. Esse material depois vai ser disponibilizado pelo nosso time de marketing, tá? Bom, o artigo 7º, né, da MP 936, ele trata da redução de jornada e com a proporcional redução de salário. Então, o prazo para redução daquelas atividades que o trabalhador não tem atividades, não tem trabalho para desempenhar, ele pode ser de até 90 dias e eu tenho que comunicar ao empregado, tanto para o início da redução de jornada, como para o retorno para a redução de jornada normal, com 2 dias de antecedência. Então, para facilitar, acho, até o entendimento de todos, toda comunicação feita pela empresa ao empregado, tanto na MP anterior, que nós já trabalhamos no outro webinar, da 927, como essa, ele fixa sempre 48 horas ou 2 dias de antecedência, tá? Existe uma diferença entre 48 horas e 2 dias, porque em tese 2 dias, né, são 2 dias corridos, e em tese essa comunicação, então, ela não se suspenderia quando tivesse algum feriado ou algum dia não útil. Então, é dia sempre corrido, eu posso comunicar ao trabalhador na sexta e na segunda-feira já começar com essa redução. E existem alguns requisitos legais para eu fazer essa redução, tá? Primeira coisa, acordo individual. Para eu fazer por meio de acordo individual, gente, ou seja, a empresa celebrar um instrumento só com o trabalhador, essa jornada ela só pode ser reduzida em 25%. Se eu fizer mais do que 50%, 70%, eu vou tratar no segundo ponto, aí eu vou ter que negociar com o sindicato alguma coisa. Mas 25% eu posso fazer para qualquer trabalhador com qualquer salário, sem a negociação sindical, por meio de acordo individual. Tudo bem? Eu também posso reduzir mais do que 25%. Então, eu tenho trabalhadores aí, atividades que estão praticamente paradas, eu posso reduzir até 70%, ou posso reduzir 50%. A inteligência da MP
criou 3 patamares de redução salarial. Uma de 25, uma de 50 e uma de 70. O secretário-geral, né, do Trabalho e Emprego, em uma entrevista, ele especificou que essa redução de 25, 50 e 70, ela foi feita desta maneira justamente para facilitar a fiscalização eletrônica, para não criar outros patamares que dificultariam eventuais fraudes. Por exemplo, colocar lá 45,3% de redução, ou 60%, ou 65% de redução. Então, para evitar tudo isso, ele criou 3 patamares. E eu vou explicar mais para frente que esses 3 patamares faz todo sentido, porque se você fixar numa negociação uma redução de 40%, o benefício que ele vai receber vai ser de 25%. Ele não vai receber 40% de benefício pago pelo governo. Tá? Então, isso é importante para deixar bem claro. Então, 25% acordo individual para todo mundo. Se eu colocar 50% ou 70%, então eu posso fazer exclusivamente por acordo individual para as categorias, para os trabalhadores que recebem menos do que 335, e a explicação do secretário-geral é que para empregados que recebem menos do que 335, o impacto máximo é de 1/3 do salário. Ou seja, se eu aplicar 70% de redução, com a empresa pagando 30% do salário, e mais o benefício que é calculado com base na remuneração do trabalhador, ele vai receber, ele vai ter um impacto negativo de 1/3 do salário. Acima de 3.135, o impacto começa a ficar maior do que 1/3. Então, por isso, o secretário-geral do Trabalho e Emprego falou o seguinte: nessas situações, é importante que a empresa negocie com o sindicato as condições de redução, porque isso pode ter um impacto significativo na remuneração do trabalhador e, talvez, nessa negociação, o sindicato tem a oportunidade de levar para a empresa reivindicações como o aumento do vale alimentação ou um complemento de renda, para que a distância entre o salário nominal inicial do trabalhador e o salário final do trabalhador, com a redução mais o benefício, não fique tão grande. E ele permitiu, e aí é aquela coisa, ele privilegiou, né, o artigo 444 da reforma da CLT de 2017, em que existe a possibilidade daqueles empregados que recebem acima de 2 vezes o teto previdenciário, que atualizado hoje representa R$ 12.202, e que tenha nível superior, ou seja, que ele tenha graduação em universidade, portanto, ele tem portanto, ele tem discernimento e capacidade cognitiva para negociar as condições de trabalho, né, dele. Ele pode também celebrar um acordo individual, né, com a redução de jornada de 50% ou 70% sem o suporte do sindicato. Então, as empresas que querem fazer uma redução superior a 25%, obrigatoriamente, pela MP, devem sentar com o sindicato para celebrar as condições para essa redução, tá certo? Além dessa obrigação, esses acordos individuais eles devem ser comunicados ao Ministério da Economia, por meio de um sistema que eles estão desenvolvendo, que é um sistema que é atrelado ao seguro-desemprego. Deve sair uma portaria hoje, mais tardar amanhã, tratando desse assunto, porque tudo isso vai ser feito, o input disso, a alimentação disso será feita eletronicamente, por isso que o acordo individual sempre é obrigatório, porque individualmente será lançado nesse sistema qual é o empregado que vai se beneficiar desse auxílio, desse benefício, né, desse auxílio que vai ser pago pelo seguro-desemprego. E o sindicato também deve receber cópia, né, do ajuste individual que foi feito com o trabalhador, independente de acordo ou convenção coletiva. Então, se a empresa adotar a redução de 25% da jornada para todos os trabalhadores sem acordo coletivo, ela vai ter que enviar cópia disso para o sindicato. Então, atenção, gente, que tem informações de natureza confidencial nesses documentos que vão chegar às mãos do sindicato. Por exemplo, salário das pessoas que recebem mais do que
2 vezes o teto previdenciário, do executivo, presidente. Então, atenção que essa informação vai chegar nas mãos do sindicato. Nesse momento, algumas empresas estão refletindo se vão ou não abrir esse tipo de informação para as entidades sindicais e se isso pode se tornar público posteriormente. Vamos para o outro slide agora, falar do acordo coletivo. A AMP também prevê o acordo coletivo para 2 hipóteses. Essa é obrigação, então, primeiro, acordo individual sempre é obrigatório. O acordo coletivo só é obrigatório pela MP em 2 situações. Uma, se eu trabalhar faixas intermediárias entre 25 entre 26% e 69%, se eu trabalhar faixas intermediárias que não seja 25, 50, 70, eu tenho que negociar com o sindicato, sendo que eu sou obrigado a negociar com o sindicato qualquer redução ou suspensão do contrato entre as faixas de 3.135 e 12.202, como já alertei, já falei para vocês no slide anterior, tá certo? Lembrando que, se eu fechar uma redução de 40%, por exemplo, o trabalhador ele vai receber um benefício de 25%. Se eu fechar uma redução com o sindicato de 20%, o trabalhador vai receber zero benefício. Então, assim, ele sempre, qualquer faixa intermediária entre as faixas que foram delimitadas pelo Ministério do Trabalho, o trabalhador vai receber a faixa imediatamente anterior ao percentual reduzido, tá bom? E aí eu trago uma discussão que é de bastante relevância, que é a inconstitucionalidade do acordo individual. A Constituição Federal, ela é expressa, ela fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. E aí eu vou lembrar as palavras do Márcio. O professor Márcio, no começo, falou, olha, isso aqui tem uma pegadinha aqui que o Ministério da Economia, por meio do secretário-geral do Trabalho, ele defende, da qual o posicionamento do nosso escritório é contrário. Qual é o posicionamento do Ministério da Economia? Olha, se eu preservo o valor hora do salário, então, na verdade, eu não estou tendo redutibilidade salarial. Ele só está recebendo menos porque ele está trabalhando menos. Então, eu estou mantendo o salário dele, só que eu estou mantendo o salário dele proporcional ao trabalho que ele está exercendo. Bom, nós que somos operadores do direito, nós que trabalhamos aí dia a dia na Justiça do Trabalho, a gente sabe que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho não aceita esse tipo de argumento, que eu posso reduzir o salário, reduzindo a carga de trabalho, sem negociar com o sindicato. Ele autoriza esse tipo de comportamento, mas ele exige que tenha a participação do sindicato. Então, assim, a nossa recomendação é que sempre haja a negociação sindical, o acordo coletivo individual sempre, e também sempre haja o acordo coletivo com o sindicato. E nós já estamos trabalhando em função até do imediatismo, para alguns clientes, inclusive alguns estão aqui assistindo nosso webinar, com certeza, em paralelo. A gente comunica o empregado do acordo individual e comunica o sindicato que a gente vai aplicar a MP e quer regularizar a situação da MP perante a entidade sindical. Não vamos ficar esperando as 4 ADINs que já estão sendo ajuizadas, algumas delas já deram entrada, a gente está acompanhando isso, né, pelo site do Tribunal, do Supremo Tribunal, já tem 4 ADINs propostas. Provavelmente vai ter um despacho, aquele despacho que a gente chama despacho vaselina. Que assim, olha, diante de toda a comoção do Covid e tal, a gente não vai apreciar, não vai dar liminar para suspender os efeitos da MP. Posteriormente, isso vai para o pleno e aí, depois que passar toda a crise, o pleno vai tomar uma decisão para verificar se isso é constitucional ou não. Mas o texto constitucional está aí e eu entendo, né, que nós aqui no nosso escritório entende que é uma violação frontal ao artigo 7º. Então, nossa recomendação é apliquem a MP, não deixem de aplicar, mas tomem cuidados adicionais, que é justamente o cuidado para sentar com o sindicato e falar, olha, sindicato, eu fiz isso aqui tudo, estou mandando os acordos aqui, eu quero regularizar a situação. Vamos assinar um aditivo contratual que eu vou fazer essa redução nessas condições aqui previstas na MP. Porque depois, se houver uma discussão
sobre a constitucionalidade ou não disso, a empresa já está protegida, porque ela fez o acordo coletivo, ela fez o aditivo do acordo coletivo, se dentro, né, das normas previstas tanto do 927 e do 936, e não, ainda que seja declarada inconstitucional lá na frente, ela tem um acordo coletivo que dá todo o embasamento e a legitimidade e a legalidade para a aplicação disso. Então, vou passar agora para o próximo slide. Enquanto isso, Márcio, tem algum comentário adicional aí com relação a isso? Acho que está claro para todo mundo, né? Não, bastante, mas só em relação a essa questão do entendimento, da negociação com o sindicato, eu acho que quando a gente menciona isso, muita gente fica meio assustada ou achando que é algo impossível. É só para dar uma tranquilidade que não é, de que é bem dia a dia, é bem possível. As regras sindicais, elas estão relativizadas, então assim, é bem uma coisa que a gente tem feito e que é possível fazer. É só para dar uma tranquilizada mesmo, tá? Mas está perfeito. Sem dúvida alguma. Inclusive, a Força Sindical, a CUT e a UGT já declararam que estão orientando a base para facilitar o diálogo social e as negociações sindicais. Então, assim, o que nós temos feito aqui na prática é, a gente comunica o sindicato e já manda o aditivo. Já manda a minuta do aditivo para o sindicato já analisa, fala, olha, eu gostaria de negociar uma condição, uma gratificação extra, um complemento aqui, um vale-refeição ali, aí a gente senta, faz a conta e fala, olha, dá para aceitar, não dá para aceitar, e tem sido muito, vamos dizer assim, estão fazendo pedidos bastante razoáveis, não está sendo, não vou aceitar nada, eu quero que seja do jeito que tem que manter o salário mesmo, então assim, a gente tem visto uma razoabilidade por parte das entidades sindicais que até surpreende, certo, Márcio? Exatamente. Bom, vamos então agora para a criação, né? O que é esse benefício emergencial que muita gente está se confundindo, inclusive, lamentavelmente, tem alguns colegas que estão interpretando a norma de uma maneira diversa do que efetivamente foi a intenção do legislador, então é importante deixar claro para as pessoas tomar um pouco de cuidado com as newsletters que alguns colegas estão soltando, que estão indicando informação equivocada sobre a MP 936. Primeira coisa que eu devo chamar a atenção é, o benefício ele é calculado sobre o valor do seguro-desemprego. Infelizmente, a gente viu notícias de que o governo estaria cobrindo 70% do salário base da pessoa. Bom, então se eu reduzo 30%, eu pago 30%, 70% quem paga é o governo. Errado. Ele paga 70% do benefício do seguro-desemprego. E o benefício do seguro-desemprego, gente, o teto não é 3.135, como muitos colegas, lamentavelmente, acabaram informando. O benefício do seguro-desemprego, ele tem uma tabela própria, que é essa que eu estou refletindo na apresentação aí. Ele varia de R$ 1.045, que é o piso do salário mínimo nacional, e vai até R$ 1.813,03, corrigido. Esse é o teto. Então, quando eu reduzo 70% da remuneração do trabalhador que ganha mais do que R$ 10.000, por exemplo, ele vai receber, a título de complemento, 70% de R$ 1.813. Ele não vai receber 70% do salário base dele. Então, pelo amor de Deus, gente, uma pessoa que tem R$ 10.000 e você reduz para 30% a jornada dele, vai pagar 30% de salário, ele vai receber da empresa R$ 3.000 e mais um auxílio que vai chegar na casa dos R$ 1.000. Então, ele vai cair de uma renda de 10 para uma renda de 4, tá? Só para deixar claro que as pessoas às vezes estão tomando decisões estratégicas da empresa com base numa tabela errada, tá? Então, para deixar claro, é calculado sobre o seguro-desemprego e a tabela está aqui. As faixas de 25, 50 e 70, as faixas que eu der a redução de jornada em 25, 50 e 70, ele vai receber o percentual do seguro-desemprego, que é o benefício do seguro-desemprego, equivalente à faixa que eu reduzi. Se eu reduzir 25, é 25% do benefício, 50% do benefício e 70% do benefício. Se a redução for entre as faixas, então ele vai receber imediatamente a faixa anterior. Então, eu dei um exemplo aqui, se reduzir 40%, ele vai receber 25%. Se reduzir 60% a jornada, ele vai receber o benefício de 50%. E se ele receber
se reduzir a jornada em 90%, ele vai receber um benefício de 70%, tá certo? Então, só para deixar claro que exatamente dessa forma como se trabalha, a gente vai chamar atenção nesse ponto no final, né? Márcio, tem algum ponto aqui que você quer chamar atenção? Não, perfeito, tá? Eu estou aqui aproveitando, eu estou respondendo alguns questionamentos, apesar da que a gente ter combinado que as perguntas deveriam ser concentradas nos e-mails e tal, mas como está tendo muita coisa, eu estou tentando dar uma adiantada aqui, só para... Perfeito, Márcio. Então, vou passar então para o próximo slide que fala das obrigações de novo da empresa. Bom, primeira coisa, se a empresa adotar esse critério de 25%, ou 50%, ou 70% da redução de jornada ou da suspensão, como a gente vai falar mais para frente, ela vai ter um compromisso de manter o empregado na sua folha por um período igual ao prazo em que vigorou essa redução salarial. Então, se essa redução salarial ela foi mantida por 90 dias, o empregado vai ter uma garantia de emprego de 90 dias. Só que a empresa, na mesma MP, ele também teve a previsão de a situação está bem pior e a empresa tiver que desligar essas pessoas. Ou seja, não foi suficiente a redução e ela vai ter que desligar as pessoas mais para frente. E aí, nesse caso, nessa situação, existe aí o cálculo, né, de uma indenização adicional que a empresa vai ter que pagar se ela desligar durante esse período de garantia de emprego. Existe um slide específico para isso, que a gente vai falar mais para frente, uma vez que é a mesma redução, é a mesma indenização prevista tanto para suspensão como para redução de jornada, tá certo? E a empresa, se quiser complementar, e é aí que é a válvula de escape que o sindicato tem para procurar melhorar a condição, né, do trabalhador nesse momento de coronavírus, ela tem essa válvula de escape de complementar o benefício, e essa verba que ele complementar, por exemplo, olha, eu vou reduzir 50% do seu salário, você vai receber o benefício, mas além disso, eu vou te pagar 10% do seu salário a título de complemento ao benefício. Esse complemento não tem natureza salarial, ele tem natureza indenizatória, portanto ele não é base de cálculo para nenhum encargo, INSS, FGTS, 13º e férias, só que tem um detalhe. A empresa não vai reter imposto de renda, ela está vedada, ela não pode reter o imposto de renda. Só que isso é uma outra discussão que vai ter no futuro sobre se essa verba ela tem natureza, se isso vai se concretizar como um acréscimo ao patrimônio do trabalhador ou não. E razão pela qual, nos acordos individuais que nós estamos celebrando, a gente está colocando que, caso algum dos artigos, alguma cláusula desse acordo, ou alguns artigos da MP 936 seja considerado nula ou inconstitucional, cada uma das partes vai se responsabilizar pelo tributo ou encargo que lhe compete. Então, lá na frente, se tiver uma discussão e falar, olha, essa natureza indenizatória, o trabalhador tem que pagar o imposto sobre isso, então o trabalhador paga o imposto diretamente para o fisco, não a empresa paga para o fisco e depois tenta se ressarcir o trabalhador, ou, numa eventual condenação, a empresa tem que arcar com um imposto que não lhe é devido. Tá? Então, só para deixar claro que tem esse parênteses também, que é um ponto de atenção. Aí, agora eu vou passar para a suspensão do contrato. Tá? Na suspensão do contrato, então, a gente pode suspender, as empresas podem suspender o contrato trabalhador, né, por até 60 dias, e ele pode fracionar. Posso suspender por 30 e prorrogar por mais 30, eu posso fazer 30, depois volto a trabalhar 30, depois eu posso suspender por mais 30. Então, dentro do prazo de 90 dias agora, eu posso fracionar. Atenção, eu não posso suspender o contrato e depois reduzir, falar, olha, eu vou suspender por 2 meses, depois eu vou reduzir 90 dias a remuneração. Você não pode fazer isso. Você pode fazer uma suspensão de 30 e depois você pode fazer uma redução de 2 meses. O total do benefício é 90 dias, entre suspensão e redução salarial. Se eu adotar a redução salarial por 90 dias, eu não posso suspender o contrato depois. Se eu adotar a suspensão do contrato por 60 dias, eu só posso reduzir o salário por 30 dias, eu não posso reduzir o salário por mais 90 dias, dá 5 meses de benefício, tá? Só para deixar claro. E também, de novo,
padronizado, 2 dias antes eu comunico o empregado que ele está com o contrato suspenso, e 2 dias antes eu comunico o empregado que ele não está mais com o contrato suspenso, eu posso interromper a qualquer momento desses 30 dias que eu negociei com ele, tá certo? E eu preciso fazer por acordo individual em todas as situações, todas as situações eu tenho que fazer por acordo individual, tá certo? E é obrigatório o acordo coletivo para aquela faixa entre 3.135 e 12.202. De novo, pelas mesmas razões que eu expliquei anteriormente, né, eu tenho que fazer isso, o acordo coletivo, a nossa recomendação é que faça acordo coletivo sempre. Faça o individual e faça o acordo coletivo guarda-chuva, ratificando os termos dos acordos individuais para evitar qualquer discussão de constitucionalidade lá na frente. Como na redução salarial, a gente tem que comunicar em 10 dias pelo sistema, né, que está sendo criado pelo Ministério da Economia, essa suspensão contratual e também para o sindicato. 10 dias. Se atrasar a comunicação para o Ministério da Economia, o que acontece? Atrasa o pagamento do benefício. Então, se atrasar, ele não deu para imputar, quero comunicar para o Ministério da Economia, não tem o sistema no ar, o que eu vou fazer? Eu vou ficar guardando o sistema, registrar que eu tentei, não tem sistema, e aí quando eu imputar, vai avisar o colaborador que vai atrasar os 30 dias para pagamento dele do benefício, justamente porque o Ministério da Economia atrasou o sistema, tá certo? Mas eu fiz o protocolo de tudo na entidade sindical, protocolo eletrônico, né? Está sendo aceito o meio eletrônico para isso também, para mostrar que eu cumpri com o prazo de 10 dias, tá certo? Agora, passando para o próximo slide, tem alguma diferença aí com relação ao benefício, tá? Para aquelas empresas que têm um faturamento, por CNPJ inferior a 4,8 milhões, o Ministério do Trabalho vai dar 100% de seguro-desemprego para as pessoas que tiverem o contrato suspenso durante o prazo de 60 dias, tá certo? Para aquelas empresas que ganharam a mais, é 70%. Então aqui a gente coloca, o valor do benefício é 70%. Para todas as empresas. Entretanto, para aquelas empresas, a gente fez até ao contrário, porque a maioria das empresas tem um faturamento, que a gente tem atendido, tem um faturamento maior do que 4,8 milhões. Para essas empresas que têm um faturamento menor, é 100%. Então, a empresa não desembolsa nada, 100% pago. E as condições que devem ser cumpridas pela empresa, além do comunicado, do cumprimento daquela comunicação, para as empresas que têm faturamento acima de 4,8 milhões, ela deve manter 30% do salário da pessoa. Só que esse 30%, como o contrato está suspenso, não tem natureza salarial. Então, esse 30%, pelo menos 30%, ele é isento de encargo e é isento de IR na fonte. Então, já tem clientes nossos que estão falando o seguinte, eu vou suspender o contrato, né, dos meus executivos e vou pagar para eles 60% da remuneração deles a título de indenização. Então, já estou economizando a folha dos encargos, pelo menos, e além disso, mais 40% de salário que eles deixaram de pagar, mas o executivo não tem um prejuízo muito grande. Tem outras formas de fazer isso, por exemplo, tem empresas que estão adotando, olha, eu vou reduzir 70% da jornada dele, porque ele trabalha pouco, né, esse período está demandando pouco, e vou pagar para ele 70% a título de... vou fazer uma conta de chegada. Qual era o líquido dele? O líquido dele, ele ganhava 10 mil reais, pegava 7.500 líquido. Perfeito, então eu vou reduzir o seguinte, eu vou fazer a conta para ele pegar 7.500 líquido. Eu vou reduzir 70% da jornada, vou deduzir o benefício do INSS e essa diferença eu vou pagar a título de compensação mensal, a título de verba indenizatória. Então, existem mecanismos muito criativos que as empresas estão adotando para passar por esse momento, reduzindo os encargos sobre a folha de pagamento. Tá? O empregado, igualmente como no caso de redução salarial, ele vai ter a mesma garantia de emprego pelo período, ou seja, se ele ficou 2 meses com o contrato suspenso, ele vai ter as mesmas garantias de 2 meses de emprego, e em caso de desligamento, eu vou demonstrar aqui qual é a indenização que deve ser paga específica, né? É importante salientar novamente aqui que durante esse período o empregado ele está com o contrato suspenso. Ele não pode exercer nenhuma atividade. Se ele responder um e-mail, se ele atender uma ligação durante esse período de suspensão do contrato de trabalho, imediatamente a jurisprudência fala que ele
não estava com contrato suspenso, manda pagar salário, isso tudo vai ser salário. E aí a empresa vai ter que pagar tudo como se salário fosse. Tá? Então, suspensão de contrato de trabalho, o cara está em home office, recolhe o equipamento, bloqueia o e-mail, retira telefone celular que for corporativo, tá? Ou mantenha o celular só para ele receber os comunicados da empresa, as mensagens, mas não faça ele trabalhar. Porque se ele responder qualquer chamado durante esse período inteiro de 60 dias pode ser considerado como sendo o período de trabalho, tudo bem? Qual é a estratégia que as empresas estão adotando? Porque tem uma logística enorme para você recolher o equipamento de todo mundo, né? Ele prevê uma qualificação profissional durante esse período que é opcional. Então as empresas estão falando o seguinte, eu não vou recolher computador, vou deixar ele com todos os acessos, porque eu vou dar treinamento de compliance para ele, depois vou dar um treinamento de política interna, depois vou dar um treinamento de TI, ele fica dando vários treinamentos online para o trabalhador durante esse período, para justificar que ele está com o computador, precisa do computador, para a empresa não ter que ter a logística de recolher esses computadores sem saber o que vai acontecer daqui 60 dias, 90 dias, tudo bem? E por fim, tanto para o caso de suspensão ou redução de jornada, é fundamental que vocês mantenham os benefícios, com exceção do Vale Transporte. O Vale Transporte tem uma legislação específica, é um benefício que tem coparticipação do empregado até 6%, para o transporte entre residência e local de trabalho. Contrato de trabalho suspenso, contrato de trabalho com redução de jornada em home office, você pode suspender o Vale Transporte se ele não tiver que se deslocar à empresa. Tudo bem? Bom, então aí eu finalizei a questão dessa primeira slide de suspensão. Agora o próximo slide é só, que eu acrescentei aqui, é só para o caso de desligamento antes do período da garantia de emprego. Então, eu me apropriei, né, do benefício da MP por 90 dias e eu vou ficar mais 90 dias com o trabalhador, mas só que a crise se agravou e eu tenho que mandar as pessoas embora. Qual vai ser a indenização que eu vou pagar para ela? Se você utilizou o benefício de 25%, então você vai pagar 50% do salário por mês de trabalho que ele teve redução salarial, a título de indenização. Então, se ficou 90 dias, eu vou pagar um salário e meio a mais para ele, além das verbas rescisórias normais. Se ele ficou... Se a empresa se beneficiou do 50% de redução, então eu vou pagar para ele 75% de um salário. Então, se ele ficou 3 meses com o salário reduzido em 50%, eu vou pagar para ele 75% vezes 3, que vai dar 2,25% do salário. Tá certo? E se eu tenho... eu reduzi a jornada dele ou suspendi o contrato de trabalho dele durante esse período, então eu vou ter que pagar um salário para cada mês que eu me beneficiei dessa redução. Então, se foram 3 meses de redução, são 3 salários. Se foram 2 meses de suspensão do contrato de trabalho, são 2 salários a mais, além das verbas rescisórias. Tá certo? Agora eu gostaria de passar a palavra para o meu sócio, professor Márcio Meira, para os pontos de atenção. Sim, tem que passar o slide, sim. Só voltando os pontos de atenção. Só voltando um pouquinho na suspensão ali, como eu estou aqui tentando responder alguma coisa aqui e vendo qual a discussão do pessoal, aquela questão da suspensão de 30 mais 30, você disse que a nossa recomendação é firmar por 60 dias por conta da burocracia envolvida, né? Então, que a gente sempre discute, né? Isso, exatamente. Tanto a redução como a suspensão, a gente já falou, faz por 90 dias a suspensão, por 60 dias a suspensão, e faz por 90 dias a redução. Por quê? Porque você pode interromper com 2 dias de antecedência só. Então, se você fizer por um mês e depois você vai prorrogar, você vai ter que fazer toda a documentação de novo, tanto para o sindicato como para o Ministério da Economia. Então é melhor já fazer, porque eu posso interromper a qualquer momento com 2 dias. Muito bem lembrado, Márcio. É isso. E os pontos de atenção é a comunicação ao sindicato e Ministério da Economia. Essa comunicação ainda está sendo analisada, quer dizer, existiu uma promessa para ontem, né, Tanabe? Pelo que a gente estava vendo.
ela seria editada ontem, mas não foi, então a gente está numa expectativa, isso eu acredito que não demore muito, né? A questão do valor do benefício ser vinculado ao seguro-desemprego, isso é importante a gente pontuar, porque a gente viu muita gente falando que seria complemento de salário do empregado e não é. E é a parcela que o empregado teria direito, então tem que ficar bastante atento em relação a isso. A discussão do salário-hora, quer dizer, o respeito do salário-hora até para ter a argumentação quando vier à tona, se vier à tona a questão da redução salarial, e a isenção tributária, que a mesma recomendação que o Tanabe tanto chamou a atenção e que a gente tem feito constar nos nossos termos aditivos, se houver uma mudança e algum julgamento considerar isso como verba de natureza salarial, que cada um arque com a sua parte nos tributos. Basicamente isso. Isso aí. Eu só queria chamar a atenção para um ponto, Márcio. A gente tem recebido algumas consultas e tem chamado a atenção que algumas pessoas não conhecem o próprio divisor que estão sendo adotado na jornada de trabalho. Tá? Então, a gente colocou aqui nos pontos de atenção que o divisor, eu vou pegar o salário da pessoa e vou dividir por 220 para saber o valor hora do salário quando a jornada é de 44 horas semanais. Quando a jornada é de 40 horas semanais, ou seja, 8 horas por dia, o divisor é 200. E quando a jornada é de 6 horas por dia, 6 dias por semana, o divisor é 180. Se for 5 horas por dia, o divisor é 150. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou aqui alguns questionamentos que eles padronizaram que o divisor para a empresa inteira ia ser 220. Só que ele tem o pessoal de atendimento que trabalha 6 horas. E se aplicar 220 no salário de quem tem jornada de 6 horas, o salário cai muito. E aí você está comprometendo o salário dele de uma maneira extremamente agressiva e equivocada. E vai chamar a atenção por uma coisa que a empresa está fazendo errado desde o passado. Então a empresa vai dizer, vou corrigir agora. Aí, se você corrigir agora, você vai abrir um flanco para eles pedirem diferença de hora extra para todo o passado. Então, tem que tomar muito cuidado, é uma decisão estratégica agora, porque quando vocês começam a levantar essas questões do divisor, principalmente empresas que tem lá no acordo coletivo de trabalho, está lá, divisor jornada de 44 semanais, 8 horas por dia, 44 semanais, então o divisor 220, só que vocês nunca aplicaram o divisor 220, sempre aplicou 200. Então agora não vai alterar, se aplicava 200, mantém o 200, se aplicava o 220, aplica o 220. Se você corrigir agora, o divisor vai chamar a atenção para o passado de que você estava fazendo errado e aí você pode abrir o flanco, é uma confissão, e pode abrir o flanco para outras demandas judiciais. Eu acho que é isso. Bom, eu só deixei o último slide aqui, que é uma reflexão que eu passo para vocês, que a gente tem visto, assim, a gente está sendo bombardeado por brigas políticas na TV, cada um toma uma decisão, sabe? A gente está notando uma certa descentralização, muitas queixas dos nossos clientes, falando que cada hora tem uma coisa nova, a gente solta um paper, daqui a pouco o paper já tá desatualizado. A gente tem que lembrar de uma coisa, gente, a gente está tentando fazer isso da maneira mais rápida possível. E nesse momento, né, é um momento de união, é um momento de cooperação. É o momento da gente entender que as coisas não vão sair 100% corretas, seja pelo governo estadual, federal, municipal, porque todo mundo está tentando fazer de um jeito para passar por essa pandemia de uma maneira menos agressiva. A gente está vivendo uma crise humanitária como nunca se viu antes no mundo inteiro. E nesse momento a gente tem que ter paciência e cooperação entre os outros, e não dividir as coisas como nossos governos estaduais, e federais e municipais estão fazendo aí, tá? Então eu vou pedir para vocês que não entrem na pilha de grupo de WhatsApp, porque um briga, um manda sair na rua, outro manda não sair na rua. O momento agora é de união. E união significa o quê? Significa ficar em casa, respeitar a quarentena, evitar o convívio social por um tempo, manter o distanciamento social. Agora o Ministério da Saúde falou, olha, a máscara pode ser útil
para proteger os demais. Então, veio uma outra orientação. A gente tem que ficar atento nas informações que têm um embasamento técnico e deixar o político para os políticos e para os advogados que vão achar aqui os mecanismos mais corretos para que vocês possam tomar as decisões mais adequadas para que os seus trabalhadores e que a empresa juntos possam sair dessa crise humanitária o mais rápido possível com a melhor saúde dos colaboradores e financeira da empresa daqui a algum tempo. Tudo bem? A gente vai passar então, né, Márcio? Acho que é bom, a gente tem aí 10 minutinhos, seria legal a gente responder algumas perguntas dos nossos espectadores, né? Deixa eu só chamar atenção para uma questão que, assim, todo mundo que participou do webinar vai receber não só essa apresentação, como também um chart de oportunidades trabalhistas, aquele documento, e o book de oportunidades de todas as áreas do escritório. Então é importante que vocês deixem um e-mail aí registrado, quem não deixou na inscrição, porque a gente vai mandar logo em seguida da apresentação. Só isso. Sim, tá, vamos lá. Eu já estava aqui respondendo algumas aqui, tentando adiantar, mas, enfim, vamos lá. Bom, vou ver aqui se tem... Bom, tem bastante pergunta aqui. Vou lá do começo aqui, vamos ver... Nossa Senhora. Pois é. Qual é a primeira pergunta aqui? Eu vi que você respondeu algumas aqui, né, Márcio? Estou vendo aqui, Respondi. Márcio. A gente pode fazer tipo em linhas gerais também. Tem muita gente perguntando se a suspensão pode ser inferior a 30 dias. Sabe? Vamos lá. Vou pegar uma aqui. Vou pegar uma qualquer aqui. Para faturamento, considera o CNPJ da matriz ou filiais? Você considera o CNPJ que tem a mesma raiz, tá? A mesma raiz, se tem a mesma raiz, junto com as filiais, se soma tudo e é o faturamento da raiz com todas as filiais. Se for raiz diferente, se for CNPJ com raízes diferentes, aqui CNPJ muda, então é por CNPJ de cada uma delas. Outra coisa, Fabiana, a diferença entre necessitar do aval do sindicato versus apenas informar o sindicato. Bom, essa é uma boa pergunta, Leandro. Na verdade, a nossa recomendação é que façam um acordo, um aditivo ao acordo, ou aditivo à convenção coletiva com o sindicato, atestando, acolhendo na íntegra a MP 965. Então, a gente está trabalhando numa minuta já, para alguns clientes que já vão indo nessa linha, para iniciar a negociação com o sindicato, vão começar a fazer, já estão fazendo os acordos individuais, vão fazer os acordos individuais, vão mandar para o sindicato uma comunicação dizendo o seguinte, olha, essa aqui é a nossa sugestão de aditivo, com base na MP 965, em que a gente está acolhendo integralmente a MP, e que a empresa está autorizada a fazer os acordos individuais, respeitar os limites da MP, com as garantias da MP, e pedindo o aval do sindicato. Se o sindicato falar, não quero, eu quero que tenha uma gratificação extraordinária para esse grupo, eu quero que tenha um VR adicional para esse grupo, a gente já recebeu algumas chamadas de alguns sindicatos, justamente para poder sentar na mesa para negociar alguma condição extra. Tá? Eu vi uma outra questão aqui, de um colega falando que se tem uma limitação para o complemento pago pelo empregador. Sim, existe a limitação mínima. A limitação mínima é de 30%. O teto salarial, não existe limitação para o teto. Entretanto, se a empresa adotar critérios, né, para se aproveitar dessa MP, para falar, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar 6 salários aqui, depois eu vou suspender o teu contrato e aí eu não vou pagar salário lá para frente, é óbvio que isso é utilizar o mecanismo de maneira indevida e pode ser considerado fraude, tá? Vamos lá. Vou sortear outra questão aqui. O colaborador que possui carteira assinada numa... Ei, caramba, aqui quando entra uma pergunta ele sai aqui. O colaborador que possui uma carteira assinada numa empresa, mas possui também seu CNPJ. Como fica a questão do pagamento do seguro-desemprego, já que a CEF entende que esse trabalhador possui capacidade de geração de renda? Vamos lá. Colaborador com carteira assinada. A empresa vai tomar toda a cautela para poder fazer o cadastro dela no site
do Ministério da Economia, que não tem site ainda, não tem o mecanismo assim. Esse tipo de exceção não foi abordado pela MP. Na minha concepção o benefício ele não está restrito e não faz a exceção para as pessoas que têm CNPJ. Então, isso aí vai ser um caso à parte. Acho que não é responsabilidade da empresa a suspensão desse benefício por parte do governo, em função dele ter um CNPJ. Por outro lado, eu entendo que a empresa pode ajudar o empregado a desbloquear esses valores posteriormente, dando os subsídios necessários, que é o quê? O contrato individual, a negociação com o sindicato, a comunicação que foi feita dentro dos prazos, para que ele possa ajuizar um procedimento administrativo junto ao Ministério da Economia, caso ele tenha o benefício suspenso ou não pago durante esse período, tá? Vou pegar uma outra questão aqui. Vamos lá. Entendem que a empresa pode, então, considerar o benefício... aqui... maior do que 30%? Sim, ele pode conceder um benefício, um pagamento da suspensão do contrato de maior do que 30%, assim como ele pode chegar e falar o seguinte: vou suspender o contrato, vou reduzir 30% a jornada do trabalhador, só que eu vou pagar 30% de encargo sobre 30% e vou pagar um complemento dele de 50%. Então, esse 50% a mais que eu estou pagando de complemento, ele tem natureza indenizatória, não tem natureza salarial, tá certo? Não tem limite de teto, mas é aquilo que eu falei, se você for pagar muito além do salário nominal dele, pode ser que gere desconfiança, porque não faz sentido no momento em que eu estou me valendo de um benefício para reter caixa, eu querer distribuir mais dinheiro para o trabalhador, tá? Vamos lá, outra... Nesses casos de redução de salarial, eu não consigo ler a pergunta. Se eu tenho 18 funcionários, apenas 3 estão na faixa de 3.135 e 12, vou negociar com o sindicato apenas esses 3 funcionários? Olha só, você vai ter que negociar com o sindicato com esses 3 funcionários se você fizer uma redução diferente de 25%. Se você fizer 50% ou 70%, aí você vai ter que negociar com o sindicato. Se você vai negociar com o sindicato para esses 3 funcionários, já negocia para todo mundo. A nossa recomendação é que você sempre negocia para todos os empregados, tá certo? Uma pergunta aqui, pode suspender de todos, já o Vale Transporte pelo período de home office? Sim. Isso aqui a gente já respondeu no outro seminário, pode suspender todo mundo que está em home office. Aliás, assim, você paga o Vale Transporte antes do que você paga antes, bem no começo do mês. Então, nesses casos, você vai poder deduzir do mês subsequente, tá certo? Então, você pode sim, para quem está em home office, abater o valor do Vale Transporte e deixar de descontar os 6% para o mês subsequente, tá certo? Até o futuro. Vamos lá. Vou tentar pegar outra aqui, se não entrar nenhuma mensagem, porque quando entra a mensagem, ele tira da pergunta, tá? Talvez eu tenha respondido perguntas que você respondeu, tá, Márcio? Mas é que eu não consigo escolher aqui. Tem aqui uma da Mondial Assistance. É possível a empresa fazer acordos individuais para redução ou para suspender, ou a suspensão temporária para alguns empregados e para outros não? Sim, é possível. Isso geraria tratamento desigual? O acordo individual é individual. Se é individual, eu posso tratar, inclusive, condições diferentes. Para um dá 25, para outro 50, para outro 70. Tá? Então, saiu aqui a minha outra questão. Entrou uma aqui, ó, de um cliente, Patrícia Pérez. E a previdência privada? Existe possibilidade de suspensão de previdência privada? Então, pela MP, eu não posso suspender nenhum benefício. O que vai acontecer? Quando eu reduzir o salário, aí vem uma pergunta. Se o benefício é calculado sobre o salário, né? Então, por exemplo, a previdência privada é calculada sobre o salário. Então, se a contribuição do empregado é calculada com match, ou seja, olha, é 1 para 1, para cada real que ele deposita, eu pago, né, eu deposito R$1, se o trabalhador reduzir isso
então a empresa reduz a contribuição dela também. Agora, se é calculado sobre o salário do empregado, a empresa não pode, reduzir o valor a referência da contribuição, porque isso é redução de benefício. E a MP ela fala que eu não posso reduzir, eu tenho que manter os benefícios, com exceção do Vale Transporte, embora não seja expressa, né, essa exclusão do Vale Transporte. O Vale Transporte ele é um benefício de legislação específica e ele é para compensar o trajeto casa-trabalho. Como é casa-trabalho, ele não está indo para casa, não está fazendo esse trajeto, então eu posso suspender esse benefício, tá? Posso compensar essa redução salarial como bônus a determinados cargos no fim do ano? Olha, você pode, eu recomendo que você faça isso, Nara, por PLR, por PPR, negociado agora, para compensar lá no final do ano com base na MP 905, anota aí, a MP 905, por favor, a gente pode conversar isso posteriormente, mas se você pagar agora, nesse momento agora, essa verba, você paga ela como natureza indenizatória, sem encargo, sem imposto, inclusive, então é até mais vantajoso para ele, tá? Mas você sim, pode fazer por meio de um PPR, e aí você não paga encargo. Se você pagar como bônus, você vai pagar todos os encargos, porque bônus, todo mundo sabe, tem encargo de INSS e FGTS sobre isso, tá? Vamos lá. A última, hein? A última pergunta aqui. Não estou achando. Se no fim das contas, Luiz Thompson, foi a Luiz que conectou lá de Houston. Se no fim das contas temos que negociar com o sindicato, não é melhor fazer a redução de 25 com base na lei... Já respondeu? Então beleza. Então vamos lá. Outra, se a empresa não... Contribuição para o sindicato, tampouco seu funcionário. Quais as chances de conseguir a negociação coletiva? Se a empresa não contribuição, eu estou imagino que se a empresa não tem uma contrapartida para oferecer ao sindicato, tampouco seus funcionários, quais as chances de conseguir a negociação coletiva? Bom, aí é aquela coisa. Vai depender da habilidade de cada negociador. Então, assim, se a empresa tem condição de fazer alguma coisa adicional para uma determinada categoria, para ter uma segurança jurídica em relação ao pessoal entre 3.135 e 12 mil, então vamos para a negociação. Se não, aí faz o acordo individual. Então, se o sindicato se recusar, você tentou, falou, olha, eu tentei negociar, ele não aceitou minhas condições, eu não tenho como oferecer nada, tenta uma mediação do Ministério Público do Trabalho ou simplesmente guarda essa documentação, porque lá na frente, se tiver uma DIN, eu falo, eu tentei negociar, o sindicato se recusou a aceitar as propostas da empresa, que basicamente é o que está escrito na MP, e eu tenho evidências aqui que ele não aceitou. E aí chegou numa que a gente chama de negociação infrutífera. A gente tem outras estratégias de negociação sindical, que é envolver o MP, tem uma nota técnica 06 da Justiça do TST, que fala sobre isso também, da possibilidade de mediação e tudo mais. Temos obtido bons resultados, tá? Por isso que o Márcio chamou boa atenção, falando, olha, gente, não precisa ter medo do sindicato. O que vocês têm que ter é uma boa pessoa que tem habilidade de relacionamento sindical. Porque as empresas estão vivendo um momento atípico e o sindicato ele tem que assumir os papéis dele, e se ele não assumir esses papéis, a empresa pelo menos vai ter as evidências que procurou abrir um canal de negociação e o sindicato não respondeu. Então, assim, acho que esses documentos têm que ser muito bem arquivados por um posterior questionamento da justiça. Hoje, a nossa recomendação é clara. Vamos para o acordo individual e, se possível, sentar com o sindicato para ratificar os acordos individuais. Não deixem de fazer os acordos individuais por conta da orientação de que tem que ter, que é obrigatória a negociação sindical. A gente trouxe o texto para vocês, a gente falou que a MP está escrita, a gente tem uma boa justificativa para falar para o sindicato. Olha, sindicato, embora a MP fale que não precisa negociar, eu
quero negociar com você, eu quero botar tudo no papel para negociar, tá certo? Bom, então, eu já fiz as minhas considerações finais, já deu o tempo aqui, 15h03, eu até tenho que entrar no outro call aqui com um outro cliente. Eu vou deixar aqui a palavra, o fechamento aqui com o meu sócio Márcio e vou sair aqui da videocall. Agradeço a presença de todos, agradeço meu time de TI, agradeço o Giovanni e a Camila que deram força pra caramba, agradeço os meus sócios, especialmente o Márcio, que ajudou a atrair a todo esse mar de pessoas, foram mais de 200 inscritos aí, e fiquem atentos no nosso LinkedIn que a gente tem sempre novidades no webinar, tá? Obrigado, gente, boa tarde. Bom, é isso, gente. Agradecer mais uma vez, acho que a Tanabe já encerrou, né? Quer dizer, agradecer a vocês a presença, a disponibilidade, dizer que a gente está 100% disponíveis para vocês. A gente não vai deixar nenhuma pergunta sem resposta e as dúvidas também podem ser tiradas ou pelo telefone ou pelos e-mails da gente estão na tela. Só agradecer e é isso que o Tanabe falou. A gente tem ministrado esses webinars, a gente tem feito muito evento e a gente conta sempre com a participação de vocês, tá bom? Mais uma vez agradecendo ao pessoal do TI aí, Giovanni e Camila, do marketing, Rui, Juliana, e foi um prazer. Deixa eu só falar, o Instagram é CMA_Law, quer dizer, @CMA_Law, só para quem está perguntando aqui, respondendo rapidamente. Tá ok, gente? Bate-papo franco, se vocês quiserem ligar, fiquem à disposição, estamos à disposição. Muito obrigado por tudo aí. Tchau, uma boa tarde.